Meus amados irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus aqui em Gênesis capítulo 4, versículo 8, está escrito, Gênesis 4 e 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Meus amados, igreja do Senhor, lendo esse texto sagrado hoje, eu comecei a pensar na biografia dos homens de Deus da Bíblia. Os homens que fizeram história, e pude perceber que todo aquele que procurou agradar a Deus e fazer o que era certo, sofreu perseguição. Todo aquele que procurou agradar a Deus e fazer o que é certo, ele sofreu perseguição, inclusive pelos familiares. Vocês sabem a história de Caim e de Abel, e a Bíblia diz que aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o seu semblante. Então, a gente percebe que essa história de perseguição, ela, infelizmente, muitas vezes começa dentro da própria casa, no seio da própria família. E a gente entende que a perseguição de Caim na vida de Abel foi porque o que Abel fazia para Deus, Deus recebia. O que Abel fez para Deus, Deus recebia. E pelo fato dele ver que Deus recebia, ele criou uma inveja do irmão dele. E a Bíblia diz que chegando a cometer um homicídio. Então eu comecei a pensar na Bíblia e me lembrei que José foi vendido pelos seus irmãos. José foi vendido pelos seus irmãos. E a venda dos seus irmãos foi um abismo chamando o outro, foi que também conduziu José para a prisão. José foi preso porque José foi vendido pelos seus irmãos. Também me lembrei que Jacó foi perseguido pelo seu sogro Labão, família. E você vê que Jacó foi perseguido pelo seu sogro Labão por causa da sua prosperidade, por causa da prosperidade de Jacó. O seu sogro criou uma inveja e perseguia o seu genro. Olhando na Bíblia, a gente vê também que Ló, sobrinho de Abraão, também na viagem para a terra que Deus estava mostrando a Abraão, o sobrinho dele também houve problema de relacionamento entre Abraão e Ló, entre Ló e Abraão, o tio e o sobrinho. Então, a gente fica pensando na Bíblia
E a gente lembra também que Miriam e Arão, irmão de Moisés, se juntaram para falar mal dele. Agora a gente vê que esses 4 homens que eu citei aqui foram homens que fizeram história. Foram homens que foram representantes de Deus na terra. Foram homens que foram homens de Deus na terra. Foram homens que Deus escolheu para um plano, para um projeto glorioso. Então, qualquer pessoa que desejar ter uma vida santa, uma vida certa e consagrada a Deus, ela fique certa que ela vai enfrentar perseguição, inclusive pelos próprios familiares. Quem pode dizer amém? Aqui em Números, no capítulo 12, a Bíblia diz aqui uma palavra importante, que você já leu, mas vai meditar outra vez. Lucas 12, versículo 1. E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita, ou seja, uma mulher etíope. Arão e Miriam começaram a questionar e falar mal de Moisés, por ele ter se casado com uma mulher etíope. Veja bem o que o texto diz. Mas a Bíblia, ela continua e diz no versículo 4: E logo o Senhor disse a Moisés, e a Arão e a Miriam: Vós 3 saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Deus chama os 3 para conversar com os 3. E diz o versículo 5: Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles saíram ambos. E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Diga assim: fiel em toda a minha casa. Olha, quer se consagrar a Deus, quer ser fiel a Deus, quando você começar, você se prepare que a perseguição vai aumentar. Boca a boca falo com ele, de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Quer dizer, procurar uma falta nele e criticar dele. Eu estou apresentando o próprio familiar, o irmão e a irmã. E segundo os estudiosos, a crítica que eles fizeram foi o seguinte, porque eles censuraram, porque aquela mulher etíope que fazia parte da raça era uma mulher negra. E ele já tinha a questão do racismo. E eles censuraram porque Moisés escolheu. E veja que uma própria família que diz assim: mas meu irmão não era para ter casado com essa mulher. Deus considera isso como falar mal. Já parou para pensar nisso? Porque falar mal, alguém pode achar que é a pessoa criar uma história, uma censura, não é? Uma imoralidade daquela pessoa. Não, mas Deus interpreta que quando se faz uma crítica, quando a pessoa tem liberdade de escolha,
de escolher com quem quer casar, dentro da lei de Deus, se há uma crítica, Deus considera falar mal. Falar contra o meu servo, contra Moisés, assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. Preste bem atenção o texto sagrado. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Quer dizer que a irmã, família, a irmã de Moisés ficou doente porque falou dele. Então isso implica dizer que o nosso Deus, ele não muda, ele é imutável. Os princípios de Deus não mudam, Deus é o mesmo. Ele pode colocar uma doença no irmão seu, numa irmã sua, ele pode fazer isso. Por que foi que Miriam adoeceu? Adoeceu porque foi se meter, não devia. Porque foi falar, aleluia, do irmão chamado Moisés. Veja com atenção, né? E tem gente que está doente por aí porque falou mal de alguém. Amém? Observe que Moisés não fez oração a Deus para que Deus pesasse a mão sobre eles. Foi a atitude voluntária de Deus. Então, pelo que Arão disse a Moisés: Senhor meu, ora não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente, com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre da sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Aí vem o versículo 13, o que é que diz que Moisés fez? Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que cure minha irmã. E aí? O nome disso se chama cristianismo. Como é o nome disso? Diga, como é o nome disso? Cristianismo. Ele orou e pediu a Deus para Deus curar. A gente sabe hoje que no meio evangélico que a gente vive, não é? Quando alguém fala mal de outro, ou alguma coisa, ou adoece, a gente sabe que é costume de alguns dizerem: é a mão de Deus, foi tocar em mim. Mas a Bíblia nos ensina, vamos aprender com Moisés. Quem quer aprender com Moisés aqui? Ora para Jesus curar essa pessoa aí. É o melhor que você pode fazer. Glória a Deus. Então, eu estou falando aqui de família, não é? Uma irmã e um irmão que se junta para falar da escolha de Moisés, e Deus, ele imediatamente ele cobra, não é? Então, tudo isso, essa coisa na vida de Moisés, era porque Moisés era um homem temente a Deus. E você veja o que é que a Bíblia diz: não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Aleluia. Até foi dito assim: vocês não tiveram temor de falar não dele, não? Um homem santo, fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele de vista e não por figura, pois ele vê a semelhança do Senhor. É como se assim, ele vê o meu corpo espiritual. É como se Deus estivesse dizendo assim para ele. Então, qualquer pessoa que resolver ter uma vida cristã unida com Cristo, padecerá perseguição, inclusive pelos familiares. Guarda essa palavra. Inclusive pelo próprio sangue. Ninguém se admire disso aí. Não era para ser assim, mas acontece.
Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10 por diante, veja o que a Bíblia diz. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Isso aqui, Paulo falando para Timóteo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Está vendo? Intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri. Olha aí o que é que Paulo diz. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos, diz assim, e também todos, aí incluiu eu, incluiu o ministério, incluiu os auxiliares, incluiu os diáconos, incluiu a igreja. Aí ele diz assim, e também todos que piamente, ou seja, de uma maneira santa, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Arabaxandarabacai. Mas o que é que ele diz? O que é que a Bíblia fala para os perseguidores? Versículo 3: mas os homens maus enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quem te persegue, não se preocupe, que vai de mal a pior. Aleluia! Deus é quem vai cuidar de tudo. Então, Jesus é um mau exemplo, porque Jesus foi perseguido pelos de fora e pelos de dentro de casa. Jesus, irmão, que não tinha pecado, ele foi perseguido pelos de fora e pelos de dentro de casa. Veja o que a Bíblia diz aqui em João 7. Eu vou ler que é para adiantar, outro dia eu peço para os irmãos lerem. 7, versículo 1. E depois disso Jesus andava pela Galiléia, João 7. E já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Os judeus procuravam matá-lo, perseguição externa, não é? E estava próximo à festa dos judeus, chamada a festa dos tabernáculos. Disseram depois de seus irmãos, a família, sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-se ao mundo. Aí a Bíblia diz no versículo 5, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. E perseguiam, porque quando eles tentaram forçar Jesus a sair para mostrar os seus milagres, eles estavam querendo que Jesus agora, induzindo Jesus a fazer uma coisa fora do tempo. Mas Jesus disse, ainda não é chegado o meu tempo. Você pode dar glória ao nome de Jesus, mas o vosso tempo sempre está pronto. Então, uma família pressionando um irmão. Mas por quê? Porque Jesus tinha uma vida santa, tinha uma vida dedicada ao Pai. Em Mateus 10:34, a palavra de Deus, ela diz com muita clareza também para nós. Veja o que a palavra de Deus diz, falando sobre o cristianismo, sobre servir a Deus. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, separação. Porque eu vim por dissensão, o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Em que aspecto? Separação de quê? De doutrinária, entendeu? Separação doutrinária, separação no sentido de
abraçar o cristianismo, abraçar o que Deus quer, que realmente acontece. Às vezes tem momentos na vida da família, da gente que não é crente, que certo tipo de comemoração com a família a gente não pode ir, porque o ambiente, ele não dá. Então, quando ele fala de dissensão por isso, entre a família, por conta de quê? Pela falta do cristianismo em alguns da família. E esse povo se levanta contra aquele que serve a Deus. Esse povo se levanta contra aquele que serve a Deus. E quem sabe você não anda se questionando. Quem sabe você não anda se questionando e dizendo assim: meu Deus, por que tanta perseguição? Por que tanta má vontade e inveja contra mim, inclusive na família? E quando eu falo da família, falo também da família de Deus chamada igreja, que também acontece essa perseguição. Não vê dos irmãos de José? E você possa ser que está acompanhando essa transmissão e anda pensando assim, perguntando o porquê de tanta perseguição, tanta má vontade e inveja contra você, inclusive no seio da família. Mas antes de se sentir injustiçado, primeiro pense como tem sido o seu relacionamento com Deus. Antes de você achar que está sendo perseguido, não é? Ou injustiçado ou injustiçada, você pense primeiro como está o seu relacionamento com Deus. Porque existe uma verdade que é muito verdadeira. Quanto mais perto de Jesus você chegar, mais perto estará dos espinhos da coroa. Dê glória ao nome de Jesus de Nazaré. Não existe evangelho sem cruz. Não existe evangelho sem cruz, sem renúncia. A verdadeira teologia da prosperidade tem cruz. Não existe prosperidade na vida do crente sem a cruz do evangelho, sem a renúncia. Então, quanto maior for a obra de Deus na tua vida, maior será a perseguição e a inveja. Guarda essa palavra. Quanto maior for a obra de Deus na tua vida, maior será a perseguição e a inveja. Vocês não lembram, por exemplo, de Moisés? Moisés, ele foi perseguido desde criança, irmão. Desde criança Moisés foi perseguido. Moisés criança foi procurado para ser assassinado. Jesus foi do mesmo jeito, como criança, também. Aleluia. Está sendo perseguido, está aumentando. É na tua família, na igreja. Levanta a tua mão, dá glória a Deus e diz: meu Senhor, grande vai ser a tua obra na minha vida. Diga isso para ele. Aleluia. Em Mateus 27, versículo 17. Aleluia. Aleluia. Irmão, esses crentes que hoje são só crentes nominais, eles praticamente não têm luta não, irmão. Eles não têm luta. Aí você diz assim: mas eu sou tão crente, meu Deus, eu me esforço tanto, fulaninho para a igreja vem, mas é uma vida tão boa. Mas por quê? Porque o inimigo está satisfeito com ele. O inimigo está satisfeito com ela. Está entendendo, irmão? Aleluia. Ele não incomoda. Ela não incomoda, não é verdade? Ele não incomoda, ela não incomoda. Se não incomoda o diabo não mexe com ele não. Está entendendo?
o diabo não mexe com ela não, aleluia. Mas ela lá fica iludida e dizendo, fulano só vive na igreja, só vive em luta. É o inimigo nervoso, minha irmã. É o inimigo nervoso. Aleluia. Em Mateus 27, versículo 17, diz assim: portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Aleluia. Veja, sabia que por inveja o havia entregado. Tem gente entregando você. Sabe por que está entregando você? É por causa da inveja. Aleluia. É por causa da inveja. Abra sua boca e dê glória ao nome de Jesus. Aleluia. E por que tanta inveja? Por que tanta inveja? Porque você é crente, porque você não está se dobrando para o mundo, porque as igrejas, o povo está ficando à vontade, querendo usar de tudo, mas você está conservando a sã doutrina na sua vida. É por isso, irmão. Por que é que eu sofro? Por que é que eu sou tão perseguido? Aleluia. Porque eu luto para conservar aquilo que eu aprendi. Dê glória ao nome de Jesus. É por isso, irmão. Então é isso, a inveja, a insatisfação em ver o progresso da pessoa. Porque o diabo, irmão, o progresso do crente não é medido pela vida material. Não, é possível que aqui nesta igreja exista crente aqui que só tem uma bicicleta para andar, está entendendo? Mas Deus olha para ele e vê nele muito mais graça, muito mais prosperidade do que os que têm vida boa, têm carro, têm tudo, até mesmo eu, pela minha vida. Então Deus não olha assim não. Aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque, irmão, se a prosperidade também material incomodasse ao diabo, não é? Aleluia. Mas não incomoda. O que incomoda para ele é se você tem uma vida que agrada a Deus. Porque carro vai ficar, casa vai ficar, sítio vai ficar, roupa vai ficar, relógio vai ficar, tudo vai ficar, mas a igreja vai subir, a igreja vai subir, a igreja vai subir. A gente vê, irmão, que tem pessoas que tem tudo na vida, praticamente tudo que quer, mas tem uma má vontade com aquele irmãozinho, aquela irmãzinha da igreja, tem uma inveja, às vezes fica querendo sujar aquela pessoa com o pastor, está entendendo? E às vezes a pessoa fica pensando, meu Deus, eu não sou rico, eu não sou nada, mas por quê? O que é que essa pessoa vê em mim? Sabe o que é que essa pessoa vê em mim, vê em você? Prosperidade espiritual. Sabe o que ela vê em você? É proximidade com Jesus de Nazaré. Aleluia. É a bênção de Deus. Quer que eu solte Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. Eu quero dar uma notícia a você aqui, que você não vai gostar, mas vai dar glória a Deus. Olha, Jesus disse uma vez que os pobres sempre a gente ia ter conosco, não disse ao discípulo? Foi que ele disse que pobre não ia acabar nunca enquanto tivesse mundo. Então não adianta também você achar que você vai poder acabar com toda a pobreza, dando tudo que você tem. Você dá tudo e ainda parece pobre, está entendendo? Porque ninguém acaba. E você precisa aprender a conviver com essa realidade da inveja. Porque a inveja é como essa força de expressão, como o pobre.
enquanto a gente estiver aqui, esse mundo velho, a inveja não acaba na vida de ninguém. Escreva essa palavra de Deus. Deus falou comigo hoje. Aleluia. Se você estiver pensando que um dia vai ficar livre de inveja, você vai perdendo seu tempo, perdendo, entendeu? Gastando seus neurônios. Porque enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, vai ter invejoso, vai ter invejosa, mas vai ter crente fiel servindo a Deus e sendo abençoado por Deus. Mas vai ter. Irmão, a inveja é como Satanás. Porque ela começou lá no céu, não é assim que a Bíblia diz, que a gente sabe pela Bíblia? Começou lá no céu. Então, é obra da carne. Então, o que a gente precisa fazer é aprender a conviver com essa realidade. Eu sei que a inveja, muitas vezes, ela passa dos limites. A gente pode orar e pedir a Deus que Deus nos ajude, dê graça para a gente atravessar, dê graça para a gente sair. Sabe por quê? Porque você hoje vive aqui nessa igreja, e se você disser assim, eu vou sair daqui, porque tem um povo invejoso que quer ver o meu mal, eu vou para a igreja tal, você vai se embora para a igreja tal, lá o diabo tem gente lá que vai invejar você, você pode dar glória ao nome de Jesus, vai ter também, porque é obra da carne, mas é coisa maligna, irmão, a inveja. Porque através dela, o diabo consegue levar as pessoas a fazer mal às outras. Então vamos aprender a conviver com essa realidade. Como a gente pode fazer isso? Vamos aprender a olhar com os olhos de Deus as coisas. Aprender a olhar com os olhos de Deus. Aleluia. Aprender a olhar com os olhos de Deus. A Bíblia diz aqui, no segundo livro dos Reis, tem uma palavra muito boa para nós aqui, capítulo 6. É isso que falta muitas vezes em nós, quando a gente se perturba demais por causa da perseguição. A gente precisa olhar as coisas com o olhar de Deus. Nós somos de outra dimensão, irmão. A igreja é de outra dimensão, o crente é de outra dimensão. A gente tem um negócio que quem não serve a Deus não tem não. Nós somos capazes de chegar numa casa e perceber que o diabo está furioso ali, agindo, sem ele se apresentar, sem ele dizer, estou aqui. A gente tem isso aí, porque Deus deu a nós. Aquilo que é invisível é como se tornasse visível para nós. Aleluia! E sabe o que é isso muitas vezes? Tem vezes que a gente visita, ou vai em um ambiente, ou chega em um ambiente, ou alguém chega, e quando às vezes a pessoa sai, ou a gente sai daquele ambiente, a gente que tem um olhar de Deus, está com o olhar de Deus, muitas vezes diz assim, rapaz, o negócio ali estava carregado. Diz ou não? Não é assim, irmão? Mas o que foi que a gente viu? A gente viu com o olhar de Deus. Não dê a atenção à inveja, mas aprenda a olhar com o olhar de Deus. Veja que a Bíblia diz aqui, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 16. Eu quero antes explicar aos irmãos que o rei da Síria fazia guerra a Israel e tudo que ele planejava, o rei de Israel sabia. E ele ficou preocupado, pensando que tinha espia de Israel no meio dos exércitos dele. Mas alguém disse, tem um homem lá em Israel. Aleluia. Que o que o Senhor pensa, o que o Senhor planeja na sua cama de dormir, Deus diz para ele. E ele revela para o rei de Israel.
E o rei diz: por ali não vá, porque os sírios vão estar lá. Quer dizer, o que é que está dizendo? Tem um homem lá que vive pertinho de Deus. Quando o rei toma esse conhecimento, aí resolve o quê? Perseguir Eliseu. Está entendendo por que você é perseguida? Está entendendo por que nós somos perseguidos? Porque a revelação de Deus está conosco. Porque Deus nos revela, Deus nos usa. Aleluia. E o diabo tem inveja de você. Aleluia. E ele manifesta a inveja dele através da pessoa que dá lugar. E ele manda pegar Eliseu. Vai buscar aquele homem e traz ele preso. E a Bíblia diz que ele enviou cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus, segundo Reis 6:15, e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que nós vamos fazer? Você pode estar dizendo assim: o que é que eu vou fazer diante dessa situação? A perseguição é grande, aleluia. Mas o que foi que o homem de Deus disse ao seu moço? Eliseu disse: não tenha medo, aleluia, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aleluia, aleluia. Aprenda a olhar com o olhar de Deus, porque o servo, o empregado de Eliseu, ele não tinha o olhar, ele não conseguia olhar pelo olhar de Deus, aleluia. E quando ele olhava, ele só via o exército para perseguir. Mas quem tem intimidade com Deus, quem tem comunhão com Deus, ele vê o invisível. Veja o invisível agora, irmão. Irmã, veja o invisível agora. São muito mais os que estão contigo do que os que estão com eles. Abra a sua boca e dê glória ao nome de Jesus. São muito mais os que estão contigo do que os que estão com os teus familiares que perseguem você. São muito mais os que estão contigo. Aleluia. E a Bíblia diz: não tema, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E a Bíblia diz: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos, carros de fogo em redor de Eliseu. Aleluia, arabaxaia. Diga assim comigo, tem cavalos e carros de fogo ao meu redor. Então, é por isso que muitas vezes a pessoa entra em pânico quando vem a perseguição, porque ele não consegue olhar com o olhar de Deus. Ele não consegue ver como Deus vê. Ele não consegue enxergar o próprio mundo que ele vive. O próprio mundo que ele vive. O mundo que a gente vive, irmão, é o mundo do sobrenatural divino. O mundo que a gente vive é o mundo espiritual. Quem pode dizer amém por isso? Me diga uma coisa: Jesus está aqui hoje? Jesus está aqui hoje? Está mesmo? Jesus está aqui, irmão. Jesus está aqui, igreja. Jesus está aqui, igreja. Ele está andando
andando no meio da igreja. Aleluia. O homem de branco está aqui, como diz o hino. Você tem certeza que ele está aqui? Abra a tua boca e dá glória a Deus. Se um pecador, a pessoa que não é crente, não conhece o evangelho, chegar aqui ouvindo isso, ele vai dizer o quê? Mas eu não estou vendo. Ele vai dizer, os crentes estavam lá dizendo que Jesus estava lá. Eu fui para o culto deles e Jesus estava lá. Começaram a gritar alegre, porque estavam vendo Jesus. Eu não vi, foi nada, não é? E eles estavam lá dizendo, ele não tem como ele ver. Quem não nasceu de novo não tem como ver. Mas quem nasceu de novo vê. Jesus está aqui, glória a Deus. Não só porque ele, glória a Deus. Aleluia, falou e prometeu, mas porque nós estamos percebendo a sua presença aqui. Arabaxandarabacaia. Então o nosso olhar é diferente do olhar do mundo, porque a visão do mundo só vê a dificuldade. Só vê a dificuldade. Só vê a dificuldade. Mas nós somos diferentes. Nós temos uma visão além. Você não é daqui de baixo. Você é de cima. Você não é desse plano inferior, não. Você é do plano superior. Creia nessa palavra. Está sendo invejado. Está sendo invejada. Eu quero dizer um negócio para você que você já sabe. Que ninguém inveja quem não está crescendo. Ninguém inveja quem não está crescendo. Você não vai encontrar uma pessoa com inveja do mendigo. Você não vai encontrar uma pessoa com inveja de um comércio que está quebrando. Você não vai encontrar uma pessoa com inveja de alguém que era rico e hoje é pobre. Mas você vai encontrar gente invejando. E só inveja, as pessoas só invejam quem está crescendo. Aleluia. Você não consegue ver, mas tem hora que a gente precisa ver o que Deus tem feito na nossa vida, irmão. Às vezes o povo de fora está vendo mais do que a gente. E é assim que muita gente entra em depressão. Ela não consegue ver o que Deus vem fazendo na vida dela. Ela está precisando muitas vezes se comportar como Deus, que depois que criou o mundo, a Bíblia diz, e olhou Deus e viu que o que tinha feito era muito bom. Você precisa olhar e observar o que Deus vem fazendo por você. Glória a Deus, aleluia. Muitas vezes a gente se questiona e a gente começa a pensar muita coisa que não devia pensar. Mas o povo diz, e é uma verdade, quem está fora do jogo é que vê o jogo melhor do que quem está dentro. O diabo pode se aproveitar e começar a jogar pensamento negativo em você, negativo em você, negativo em você. Está entendendo? E você não consegue ver, aleluia, com o olhar de Deus, o que Deus está fazendo com a sua vida, o que Ele já fez, como você estava e como você está, o milagre dele na sua vida, está entendendo, irmão? Irmão, você não consegue ver, aleluia, mas o diabo vê, o inimigo vê, e ele começa o quê? A invejar você. E ele usa pessoas que invejam você. Mas está invejando, sabe por quê? Porque está vendo, o diabo está vendo que o que Deus escreveu para a tua vida está acontecendo, vai acontecer e vai acontecer. Que ele escreveu. Aí vem.